Microfone. Ixi. Só para cola. Tá. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre essa questão da verdadeira propriedade, né, que está naquele capítulo que eu sempre achei muito forte, né, quando Jesus fala: não se pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Mamon tem o significado de bens, dinheiro. Né? No aramaico, né, ele significava bens, propriedade, tudo que se referia a coisas materiais que podiam ser comercializadas, que podiam ser trocadas. E era com o Império Romano ali, né, junto ali com os impostos, coletores e assim sucessivamente, eles queriam cada vez mais, né? Não é à toa que eles buscavam, né, as conquistas o tempo inteiro. Então, quando se perguntou a Jesus, né, qual a nossa propriedade? O que eu vou levar deste mundo? Jesus falou: não sirva a dois senhores, não sirva a dois deuses. Escolha um. Por quê? Porque ou você não cultuará um direito, ou você fará com que um deles te subjugue, que é, né, o dinheiro, ou os bens, ou as propriedades, o que seja. Então, um jovem pergunta a Jesus: Senhor, o que posso fazer para te segui-lo? E ele responde: vá, venda tudo que tens e vem, e me segue. O jovem vira as costas e sai triste, porque ele não conseguiria se desfazer de tudo que ele tinha, por ser muito rico, por ser muito, né, por ter demais. É o ter. E hoje a cultura do ter, quando eu falo hoje, gente, isso aqui desde que mundo é mundo, né? A cultura do ter, ela acaba em muitas situações, ou talvez a grande maioria, sendo, né, sobrepujando aí, né, passando por cima das coisas espirituais. Passando por cima das nossas, da verdadeira necessidade que a gente tem, que é exatamente as coisas do Espírito. Quando chegarmos do lado de lá, ninguém vai perguntar o que a gente teve aqui. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo tem rainhas, ou ex-rainhas, né, que passaram neste mundo como rainhas e depois falaram que nada daquilo serviu. O que serviu para elas seria aquele ensinamento que ela estava dando a partir daquele momento. Ou seja, a chance que ela tinha de dar aquele ensinamento. Então não adianta, né, termos de mais e termos de menos. É uma contradição. Porque quando temos, materialmente falamos, e deixamos que esse mundo material nos conduz, a gente vai ter o menos, que é o que realmente a gente necessita. Que é essa centelha divina, né? Esse amor divino. Ou seja, esse encontro com o divino. Então, vou ficar com o celular aqui, por causa do computador, e o mancebo, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Mateus 19, versículo 22. Então, aqui, Mateus narra muito bem essa passagem, quando ele diz, né, que aquele jovem saiu triste. Porque ele sabia dentro do coração dele que, apesar dele ter a vontade de seguir o mestre, ele não conseguiria. Porque ele não conseguiria se desfazer dos seus bens. Podemos nos perguntar o seguinte: então não podemos ter nada? Isso é impossível no mundo que a gente vive, na terra que nós vivemos. O que Jesus quer de nós é que a gente não se deixe subjugar pelo dinheiro. E aqui, quando eu falo dinheiro, hoje a gente tem que incluir estética, aparência, sucesso,
tudo isso. Eu não sei se algum de vocês viu, que eu vi agora esse final de semana, por causa do Oscar, eu vi aquele filme que chama A Substância. Eu não sei se alguém já viu. É horrível, né? O filme é horrível. Mas a mensagem que ele traz é exatamente isso. É o culto à forma, é o culto à beleza, é a necessidade de ter. Então a Demi Moore, que eu achei ali, que lógico que eu torci pela Fernanda, né? Mas achei uma injustiça, né, contra a Demi Moore. Ela faz esse papel mostrando ela já velha, perdendo o emprego pelo etarismo, né, ou seja, pela idade. Por quê? Porque o emprego dela exigia o quê? Aparência. Só que ela não consegue lidar. Então, descobre que tem uma substância, né, que essa substância forma outra pessoa. Olha para vocês verem, né, como... E realmente, a crítica ali é tudo isso. O dinheiro, muitas vezes, aí agora vamos pegar aqui na crítica total, que não é só a aparência ali, a crítica do filme, mas a crítica é essa subjugação que a gente tem à beleza, ao poder que ela, entre aspas, né, pode nos dar. Então ali ela se transforma, e a cena final, não vou dar spoiler, mas é porque o filme é horrível mesmo, não recomendo para ninguém, mas é o que ela se torna um monstro. Ela se apega tanto à necessidade de construir um outro eu, jovem, bonito, né, com corpão para ela poder fazer as cenas dela lá como uma dançarina, né, como que ela se torna um monstro no final. Então, isso aí o dinheiro também faz. E essa não é a verdadeira propriedade que Deus quer que nós tenhamos, que Deus diz para que nós tenhamos. Como eu disse, ninguém vai perguntar quando chegarmos lá em cima, que a única certeza que a gente tem é essa, que um dia voltaremos. Estamos aqui de passagem nesse mundo e aqui, né, passaremos bem rápido e voltaremos para o lugar de origem, para a pátria espiritual. E ninguém vai chegar lá e perguntar: quanto você tem? Quanto você está trazendo de dinheiro? O que você está trazendo de bens materiais? A sua beleza física, a sua estética? Não, vai perguntar o que você fez de bom. O que você construiu de bom. O que realmente levamos na bagagem. Tem até um exemplo que fala, quando a gente viaja, a gente faz uma mala com aquilo que a gente vai usar. Seja numa cidade estranha, seja num país estranho, mas a gente só vai levar aquela bagagem. Então, é aí que a gente faz a comparação com o plano espiritual. A gente está de passagem aqui, depois nós temos passagem de vinda e nós temos passagem de volta. Quando a gente tem quando essa passagem de volta chega o momento certo, que só Deus sabe, né? A gente vem com esse esquecimento. Quando a gente recebe esse bilhete, a hora que a gente chega de lá, a gente só vai levar o que cabe. Nenhuma das propriedades que ficam aqui vai com a gente. Vai é o quê? Um sorriso, um voluntariado, uma boa ação, uma boa convivência familiar, ou seja, as boas lembranças. Esses dias, conversando com um amigo meu, que é advogado, e ele falando, né, que estava passando pela mesma situação que ele via acontecer no escritório dele quando ele ia fazer o inventário. Ou seja, o parente, né, o pai ou a mãe, que seja, falecia e ia no escritório, a família, para poder fazer o inventário. E ele começava a perceber aquela agonia, né? Eu quero isso, não, vamos vender logo, vamos. Né? Aquela ânsia pelos bens.
E ele perdeu o pai dele agora tem pouco tempo. Deve ter coisa de 2 meses. E ele conversando, ele falando, Cíntia, nunca pensei que eu ia viver a mesma situação. Porque a família está em cima dele e ele não quer pressa. Ele fala que não tem necessidade de pressa, para quê? Ele mesmo falou isso, falou assim, eu nem enterrei meu pai direito, eu tenho que cuidar da minha mãe. Mas ele está vivendo aí a mesma situação. Ele está passando pela mesma situação. E aquilo ali, para ele, está doendo. Por quê? Porque ele é uma boa pessoa. Ele é uma pessoa que tem, por mais que ele tenha bens materiais, e ele tem, porque ele construiu uma vida para ele, mas ele não se deixa ali, né, se apegar aos extremos por aquilo ali. Então ele está vivendo isso aí, né, na pele, né? E a gente vive muitas situações na pele. Quantas vezes eu já escutei alguém dizer, não, vou mudar para o exterior, porque lá eu vou conseguir comprar um iPhone toda semana. Mas o que é isso? Diante de uma realidade, né, de você estar fora do seu país, sem sua família, sem o maior bem, né, que são os pais, ou os filhos, muitos deixam para trás. Qual que é o sentido de lutar por uma propriedade numa guerra? Matar para conquistar. Ou a própria igreja, quando lá na Idade Média, matava também para conquistar. Conquistar o quê? O seu lugar como religião? O seu lugar como um único exemplo? Não. Cada qual, né? Cada um de nós devemos acreditar em Deus. Nas palavras que Jesus nos deixou, que todas foram o quê? Ele foi canal, né? Ele foi o transmissor dessas palavras. Então hoje até eu vendo ali, lendo, né? Eu estou lendo o livro de Saint-Germain, que fala do poder do eu sou. Saint-Germain ensina. Ele fala, você pode falar que você é também as coisas que você conquista na Terra. Mas saiba que elas não te pertencem. Elas estão com você no período enquanto você vai ficar. Então ele ensina, né, ele faz essa busca, ele fala, você pode buscar o eu sou amor, eu sou o que eu conquistei, eu sou, né, o emprego que eu estou querendo. Mas saiba que tudo é transitório. Tudo é uma passagem. Da mesma forma, quando a gente também chega para se hospedar num determinado lugar, cada pessoa, cada quarto ou cada tipo de hospedagem se baseia nos bens da pessoa ou no que ela tem. Não é assim? Então, se você tem para ficar num 5 estrelas, você vai ficar num 5 estrelas. Se você não tem, você vai ficar num 4 ou num 3 e assim sucessivamente. Ou numa posada, ou num hostel, o que seja. Agora, quando você chega de lá, ninguém vai perguntar qual que é o lugar que você tem que ficar. Ninguém vai preocupar. Porque, eu costumo dizer, né, o céu é um estado de espírito. A palavra céu, né, é um estado de espírito. Então, o plano espiritual ele vai nos receber conforme o que nós fizemos. Conforme a nossa consciência. Conforme o que o Espírito está levando de boas obras, de boas intenções, de um caminho bem trilhado, de um caminho bem traçado. Então é isso que a gente tem que buscar. É essa
né? É essa a verdadeira propriedade. Não adianta juntar tesouros do céu. Jesus disse isso. Os tesouros que a gente tem estão no próprio coração. E aí a gente vai ler esse coração não como órgão, né? Não como músculo, mas como a nossa alma. Somos espíritos. Viemos, né? Nesse corpo aqui, que também é material, é uma máquina, é uma matéria completa, mas ele nos abriga. Então, por exemplo, a questão da estética, né, que eu citei, dessa manipulação, né, da juventude de hoje, a manipulação do mundo como um todo. Eu fico impressionada, eu não sei se alguém aqui gosta, eu gosto de assistir os doraminhos, os seriados coreanos, mas tudo você tem que saber até como assistir. Gosto, acho bonitinho, acho uma gracinha. Mas na hora que você vai estudar, porque eu gosto de entender, falar, gente, será que isso aqui é verdade mesmo? Aí eu vou lá na fonte, né? Então, quando você vê que eles realmente praticam o etarismo, as mulheres têm que ser perfeitamente bonitas para arrumar emprego, porque senão não arruma emprego. Então, isso vai levar aonde? Quem não tem o poder, né, ou seja, da matéria, beleza, ou seja, do poderio financeiro. Então, eu estou dizendo isso porque é mostrado nos filmes, como uma crítica em alguns, e como realidade mesmo em outros. Por quê? Porque eles vivem essa realidade material. E nós vivemos nesse materialismo desde que se criou o capitalismo. Ah, então não vivia na época de Jesus? Vivia, mas eu estou falando assim, muito mais. Por quê? Porque a população foi crescendo, a vida foi mudando, a tecnologia foi se inovando. Hoje tudo a gente tem mais fácil na mão. Então a gente tem um celular que rapidinho, se não tiver aquela percepção mais para o lado espiritual, a gente fala, nossa, eu tenho que trocar isso aqui de 6 em 6 meses, porque a gente não consegue acompanhar a tecnologia. Não, eu tenho que ter uma roupa de moda, eu tenho que ter uma roupa de marca para poder ir trabalhar, porque senão o meu chefe vai achar que eu estou, né, mal vestida. Então a indústria disso tudo, né, que é o próprio poder de compra, se transformou, né, nesse poderio mundial, ainda mais com essa globalização, e aí a gente esquece do principal. Então a gente esquece da beleza interna, que é o que nos vai ser perguntado, é a única coisa. O que você fez lá? O que você trabalhou em prol do outro? Que caridade você praticou? Por quem você lutou? Você conseguiu perdoar? Mesmo com tudo que você tem, você conseguiu dar um perdão a quem precisava? Ou você conseguiu ser perdoado pelo que fez? Você conseguiu aprender o que é amar? Pelo menos um tiquinho? Você conseguiu enxergar no outro, ou enxergar o outro sem nenhum preconceito? Sem levantar nenhuma bandeira de diferença? Só porque ele é menos ou mais na sua concepção? Conseguimos nos enxergar e nos conhecer a nós mesmos? Não sei se eu já comentei aqui, mas o maior índice, por exemplo, de depressão no mundo é entre os ricos. Por quê? Porque eles têm tudo. Mas será que eles têm tudo? Vocês acham que eles têm tudo?
Muitas vezes o que falta a eles é o quê? O mais importante. O essencial. Que é eles encontrarem com a própria, né? Com a própria essência divina. É eles se encontrarem consigo mesmo. Com essa luz que a gente guarda dentro da gente, esse eu sou que a gente guarda dentro da gente, e a gente esquece. A gente esquece quem somos. E não é o fato da gente vir com esquecimento, não. A gente esquece que somos criados, que somos criaturas, que somos energia, que viemos do universo. Então a gente, infelizmente, aqui ainda nesse planeta, a gente acaba sempre levando a vaidade e o orgulho e a soberba, né, acima. Quem de nós já não, né, teve a infelicidade de olhar por cima do outro ou falar eu sou melhor do que o outro, porque eu estudei mais, porque eu tenho um nível mais alto? Do lado de lá, o nível é igual para todos. Todos somos iguais. Não vai existir diferença, a não ser que a sua consciência, a sua própria consciência, te diferencie. Mas é você mesmo que vai estar te diferenciando quando chegar do lado de lá. Hoje eu vou terminar um pouquinho mais cedo. Vou pedir desculpa hoje, porque a Vilma tinha me falado que era 10 para as 8. Eu tenho um aniversário para ir agora. Mas eu acho que deu para a gente internalizar. Vamos pensar nessas coisas, né? Nesse conhecimento de nós mesmos. Mas lembre-se, não há impedimento de termos. Basta que saibamos dar graças sempre. Porque nada que temos vem só por nós. Na verdade, vem de lá. E nós temos que saber dar a gratidão, sermos gratos todos os dias pelo que temos, pelo que conquistamos. E como dar graças? Agindo, amando, perdoando, rogando a Deus que Ele, né, se manifeste, que a gente possa encontrar Ele dentro da gente. Porque na maioria das situações a gente não consegue encontrar. Paz e bem, fiquem em paz, Deus abençoe. Me desculpa mais uma vez. E que a gente possa internalizar essa verdadeira propriedade dentro da gente. Muito obrigada.